Há uma banalização já tão copiosa acerca das escassas relações amorosas que há fatos que precisam ser observados no que diz respeito às relações de poliamor. Deixando os achismos de lado, vamos para os fatos. A maior graça de um relacionamento a dois para a vida é ter alguém que almeje que o outro viva mais do que ele. Isso porque em um relacionamento monogâmico, quem morre por último é o que mais sofre, tanto pelo abandono quanto pela solidão. Supondo-se, claro, que esse relacionamento vai até o fim da vida. É também em um relacionamento monogâmico em que a devoção, o apreço e os cuidados para com o outro são maiores. Ninguém é singular, ou seja, tem apenas um desejo, uma vontade, uma necessidade, um sentimento, uma emoção. Logo, em meio a essa pluralidade de fatores que permeiam a vida de uma pessoa, há também muitas formas de atender a essas nuances. Agora, imagine o que é atender a todas essas nuances em um relacionamento afetivo com mais de dois amantes, ao mesmo tempo. Dependendo da pessoa com quem se relacione, já é tão complicado lidar com os impulsos emocionais e sexuais da outra pessoa, e o que dizer em relação a outras duas pessoas. Sem contar que quanto maior a quantidade de parceiros sexuais numa relação, maiores são as chances de contaminação por algum tipo de DSTs ou dermatites. Agora vamos observar esse tipo de relação de outro modo. Você sabe qual é a diferença de uma substância cremosa para uma líquida? Existem várias características físico-químicas que diferenciam as substâncias nesses dois estados, mesmo que elas contenham a mesma composição. Porém, o principal fator que difere um estado do outro é a sua diluição. Quanto mais diluída, menos concentrada ela é. E o que isso tem a ver com as relações amorosas? Tudo. Quanto mais pessoas envolvidas numa relação amorosa, mais diluída é o amor, a paixão, o envolvimento, o tesão e assim por diante. Isso se dá porque não há como alguém ter atenção e exclusividade plena para com o outro tendo mais de uma pessoa para atender. O dispêndio pessoal e de energia é muito maior numa relação poligâmica, a ponto de fazer com que o ciúme, por exemplo, não seja relevante ou não tenha tanta força nesse tipo de envolvimento sentimental e amoroso. Em outras palavras, o desapego é muito mais presente nesse tipo de relação poligâmica do que nas relações monogâmicas. E outro detalhe, quando uma relação de um trisal termina, dificilmente os três ficam solteiros ao mesmo tempo. Comumente o casal que se formou primeiro volta ao status quo, enquanto o terceiro travesseiro sai da relação solteiro da relação. Pode acontecer casos em que o casal que inicialmente havia se juntado se separe e um deles fique com o terceiro que entrou na relação. Mas, de um modo geral, dificilmente o trisal, quando termina essa relação, faz com que os três fiquem solteiros ao mesmo tempo. E esse viés denota o fato de que, numa relação poligâmica, o amor e os sentimentos, os afetos não são distribuídos equitativamente. Ou seja, não se ama uma pessoa da mesma forma que se ama a outra. Há sempre uma maior ou menor intensidade, uma maior ou menor afabilidade em relação a um dos parceiros. Agora pense um pouco. Se nem o amor de mãe, que é o mais fiel e sublime do mundo, é tão forte quando se tem mais de um filho, o que dizer das relações afetivas? E sim, quando se tem mais de um filho, fica difícil se devotar tanto amor a um quando se tem tantos outros filhos para dar atenção, para dar afeto, para cuidar. Quanto mais gente, mais o amor se dilui. E parem com esse papo de amor infinito. Nada nesse mundo é infinito e eterno, e nem adianta dizer que você sente algo se não tem condições suficientes de demonstrar por inteiro. Outra coisa que se perde numa relação poligâmica é o senso de exclusividade ou predileção. E por favor, não venham com esse papo de que pessoas diferentes podem ser amadas da mesma forma e com a mesma intensidade, que isso é conversa fiada. E isso serve para qualquer relação humana. Quanto maior a quantidade de pessoas numa determinada relação amorosa, menor é a força do vínculo afetivo entre elas. Neste momento, alguém pode estar se perguntando que existem pessoas que vivem como um trisal por muitos e muitos anos. Eu sei disso e não duvido da durabilidade desse tipo de relação amorosa. Porém, há um detalhe e que precisa ser esclarecido. Não há um afeto amoroso, uma relação sentimental que envolve o amor, que une essas pessoas, mas sim a racionalidade de um acordo sexual. Em outras palavras, essas pessoas estão mais predispostas a viver nesse formato de relação afetiva, mais por razões racionais que sentimentais. E isso acontece, primeiro deles, o medo exagerado da solidão. Numa relação monogâmica,
quando se separa ou por algum motivo um dos cônjuges falece ou acontece alguma coisa, a pessoa que fica solitária não tem ninguém a quem recorrer. Já numa relação poligâmica, isso não acontece. Se um sair, tem outro sobrando para satisfazer a carência afetiva. Segundo ponto, uma vontade inconsciente de satisfazer a libido de forma descomedida. E não apenas a libido, mas também uma vontade inconsciente de uma carência afetiva e sentimental bastante exacerbada. E na maioria das relações que formam um trisal, não há um pacto entre eles de apenas os três vivenciarem as relações sexuais, amorosas, enfim, todos sempre juntos ao mesmo tempo. Na ausência de um, os outros dois que estiverem juntos podem e devem, se amar e continuar vivendo como se fosse um casal monogâmico. Apenas o terceiro travesseiro é um fator, digamos assim, de complemento à relação monogâmica, em que eles se unem de uma forma consciente e racional para satisfazer uma vontade sentimental e também sexual. Vale lembrar que o poliamor ainda não tem garantias civis pelas leis brasileiras, sendo que há casos decididos pelos nossos tribunais, as chamadas jurisprudências, no qual houve o reconhecimento da terceira relação, porém como concubina ou amante, sendo que os direitos e bens do cônjuge falecido é dividido com o marido ou a esposa perante a justiça reconhecido como tal, com o suposto amante, nas formas de uma relação de forma concebida, de forma conjunta. É interessante ressaltar que tem que ter muito equilíbrio emocional e mente muito aberta para viver numa relação nesse formato. Em outras palavras, esse não é o tipo de relação para pessoas muito emotivas, extremamente ciumentas e psicologicamente instáveis. Se em uma relação monogâmica esse tipo de características sentimentais já dificultam a convivência, numa relação poligâmica o estresse é bem maior e a probabilidade de múltiplas discussões também aumentam. Para finalizar, é interessante ressaltar que quanto mais pessoas se amando, menos gente vai sobrar para disseminar ódio e discórdia nesse mundo. O poliamor é muito saudável e pode trazer muitas felicidades e experiências de vidas incríveis para aqueles que têm a sorte de encontrar pessoas que se predispõem a se amarem nesse formato. Entretanto, isso requer muitos dispêndios pessoais para lidar com mais de uma pessoa na intimidade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma maneira e até o próximo vídeo. Tchau!